Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Enciclomédia, o quadro mais legal do Brasil para você que ama o humor. Hoje, no episódio mais que especial, falaremos sobre Seinfeld, não o comediante, mas sim sobre o programa dele, que talvez seja o programa mais emblemático para aqueles que gostam de stand-up. Eu, pelo menos, tive contato com stand-up pela primeira vez pelo programa do Seinfeld quando passava na Sony aqui no Brasil. O Seinfeld era um comediante muito bom, mas que era só isso, um comediante muito bom. Até ali na carreira dele ele já tinha feito 9 anos ou 10 anos de aparições no Johnny Carson. A primeira vez que o Seinfeld aparece no Johnny Carson e faz o seu primeiro set, ele ganha o ok do Johnny Carson, que era o símbolo de, você arrebenta, hein, meu querido? Ele era um comediante que estava satisfeito com esse tipo de carreira. Ele só queria fazer show, escrever as piadas dele, ganhar uma grana e viver tranquilo. Uma coisa que é curiosa, o Tonight Show era um programa na NBC. O George Shapiro, que era o empresário do Seinfeld, a primeira vez que viu o Seinfeld se apresentar no Johnny Carson e ir muito bem, mandou uma carta para a NBC falando: cara, pode me chamar de maluco, mas eu consigo ver um Seinfeld fazendo uma série para vocês daqui a um tempo. E isso foi se realizar. Podemos chamar de o segredo, materialização? Não sei. Eu sei que o George Shapiro tinha muita visão e percebeu que o Seinfeld levava a jeito por ter uma voz única e podia fazer alguma coisa diferente na NBC. Depois de 9 anos indo no Johnny Carson e indo muito bem como comediante, fazendo boas apresentações, mas mais que isso, tendo um texto muito original, a NBC resolve chamá-lo para ter uma reunião. Dizem as más línguas que a NBC tinha um pouco de medo do Seinfeld ser chamado para fazer um late show e ele virar um concorrente direto da NBC nos late nights. Então eles falaram: vamos chamar esse cara aí, amarra ele num contrato, bota ele num programa e é melhor ele trabalhando aqui mais barato pra gente do que ele virando um concorrente direto na nossa grade. O moleque é bom, tem voz, mas a gente não vê muita utilidade nele aqui. Se você quer saber um pouco mais de late night, talk show, eu já fiz um programa sobre isso, então clica aqui em algum lugar pra você dar uma olhada lá nesse episódio que tá excelente, hein? Aí a NBC chamou o Seinfeld pra uma reunião e perguntou: ô meu querido, a gente gosta muito de você, você tem uma voz única e a gente quer fazer um projeto com você. Quais são as suas ideias para um projeto de televisão? E o Seinfeld falou: não tenho projeto nenhum, não tenho nenhuma ideia de projeto, não. Aí fala: não, você é um comediante, você não quer ter um programa na televisão? Ele falou: não, queria ter essa reunião aqui no NBC, que eu nunca tinha vindo nessa sala bonita aqui, tô amando isso aqui, eu não tenho nenhuma ideia, não. Aí os caras da NBC acharam engraçado que o sonho dele era estar numa reunião, mais do que ter um programa. E aí falam pra ele: então faz o seguinte, volta pra Nova York, dá uma pensada e vamos ver o que você traz de ideia nova pra gente, a gente vê se consegue fazer um bem bolado aqui. A real é que eu acho que o Seinfeld fala isso, mas eu acho que ele estava um pouco traumatizado com a experiência que ele teve numa outra série chamada Benson, que ele fazia um personagem, mas ele não tinha nenhum controle criativo dos textos dele, e o Seinfeld não é um bom ator. Até mesmo na própria série que ele faz ele mesmo, ele concorreu ao Grammy e não ganhou. O Seinfeld foi tão mal nessa série chamada Benson que ele colou lá numa segunda-feira, e aí ele falou: ô galera, cadê meu script aqui na mesa de leitura de roteiro? E aí os caras tinham esquecido de mandar ele embora, que ele era tão irrelevante que os caras até para mandar ele embora eles esqueceram. I went to my chair where the table reading was held and there was no script and I said, how come I didn't get a script this week? And someone had to call me aside and say, because you're not on the show anymore. Acho que isso traumatizou um pouco o Seinfeld, porque no final o Seinfeld é muito metódico, muito certinho e tinha um apelido entre os comediantes de O Professor, porque ele era muito preciso nas coisas que ele fazia. Então, fazer uma série sem ter o controle das falas e como deveria fluir a série, eu acho que não tinha nada a ver com a personalidade dele, então ele não estava muito afim de fazer um programa. De qualquer forma, depois dessa reunião com a NBC, ele assinou um contrato de desenvolvimento, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. O comediante assina um contrato, recebe um dinheiro para apresentar projetos para o canal e aí o canal pode ou não escolher esse projeto e você recebe só para desenvolver o projeto. Ele assina esse contrato de desenvolvimento e vai para um comedy club muito famoso, um dos primeiros da história da humanidade, chamado Catch a Rising Star, onde ele era um comediante lá e ele começa a ter uma conversa com o Larry David. Esse Larry David, que também é um comediante, ficou famoso além pela série Seinfeld, que ele não aparece como ator, mas por uma série chamada Curb Your Enthusiasm, lá na HBO, que vale muito a pena ver, até porque é um roteiro muito diferente. Ele escreve meio que bullet points no roteiro e as cenas são meio improvisadas, o que dá uma certa organicidade à série e é muito engraçado também. Antes dessa conversa com o Larry David no Catch a Rising Star,
É importante dizer que no aniversário da namorada do Larry David, o Seinfeld estava lá, e como o Larry David estava quebrado financeiramente, ele resolveu dar para a namorada um texto de stand-up escrito. E aí a namorada, no aniversário dela, não estava muito bêbada para ler e o Larry David deu pro Seinfeld ler. O Seinfeld leu e foi muito engraçado, a festa amou. E aí o Seinfeld percebeu que tinha uma certa conexão entre ele e o Larry David. O que ele escrevia e o que o Seinfeld falava combinavam, e o jeito que eles pensavam comédia era muito interessante, porque tinha uma certa fusão ali que dava certo. And I thought, I would like to do a show that sounds like that. That sounds like me and Larry talking. O Jerry tinha recebido uma proposta para desenvolver um projeto e o Larry falou, mas você tá pensando em fazer o quê? Ah, não sei, o que a gente pode fazer? Aí o Jerry fala, o que a gente pode fazer? Acha engraçado. E aí eles, conversando, eles atravessam a rua e vão numa padaria coreana. Uma coisa estranha, com doces esquisitos, e eles começam a fazer piada dos doces e da padaria coreana. E o Larry David vira pro Jerry e fala assim, cara, eu acho que é isso que o programa devia ser. Comediantes falando sobre coisas. E o Jerry falou, mas isso não tem nada. O que tem a ver? Como que a gente vai vender esse pitching pra televisão? Não, eu acho que tem alguma coisa aqui. No primeiro momento, eles pensaram em fazer um especial de comédia de 90 minutos, seguindo o Seinfeld com uma câmera, como se fosse alguma coisa documental, assim, mostrando o Seinfeld testando piadas, escrevendo e como é a rotina de um comediante stand-up. E esse especial de 90 minutos substituiria um dia que o Saturday Night Live não estaria no ar. Jerry achava que a ideia era boa, mas que não seguraria 90 minutos, faltava alguma coisa. Aí ele falou, por que a gente não, em vez de fazer 90 minutos, por que a gente não faz meia hora? Meia hora eu acho que dá. Só que meia hora é um episódio de série, então acabou deixando a ideia inicial de ser um especial para virar uma série. E para fazer essa série não podia ser real, tinha que ser ficcional. E o Seinfeld precisava de alguém para trocar ideia e para falar sobre essas coisas, como as piadas na padaria coreana. Então eles resolveram criar um personagem chamado George Costanza, que é nada mais que o alter ego do Larry David. Ou seja, o Larry David não queria participar porque já iria escrever, ele não tinha muito interesse em atuação, então ele falou, não, eu ajudo mais a escrever e a organizar a série e o George Costanza me representa como personagem durante o show. O Larry era um comediante de stand-up, mas ele não tinha muita experiência com escrita, apesar de já ter escrito algumas coisas. O Larry David foi funcionário do Saturday Night Live como roteirista e durante um ano, uma temporada inteira, ele só conseguiu emplacar uma sketch. Ele era muito intempestivo, era uma pessoa difícil de lidar. Várias vezes ele subiu no palco de stand-up, quando as pessoas não entendiam as piadas dele, ele xingava a galera e saía no meio do show. Ou às vezes ele só subia e falava, ah, vocês não merecem o que eu tenho pra falar pra vocês. Meio arrogante, meio genial, ele era meio excêntrico, pra dizer o mínimo, mas era uma pessoa difícil de trabalhar. E a ideia de ser um documentário de 90 minutos passa a ser uma série, de uma câmera passam a ser 3 câmeras. E na segunda reunião com a NBC, o Jerry e o Larry vão até o canal para falar sobre a ideia deles. Inclusive, uma coisa importante aqui, na 4ª temporada tem um episódio exatamente sobre isso que eu tô falando, sobre esse arco de levar a ideia para a NBC. E é uma coisa curiosa como o Larry David tinha um temperamento difícil. Eles contam a história que era sobre o programa, que era sobre o nada. Pessoas falando sobre coisas cotidianas que tinham pontos de vista muito engraçados, mas que não tinham um arco de história tão interessante. I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? E aí o Larry explica isso pra NBC, e antes da NBC sugerir qualquer coisa, ele fala putaço. I, for one, am not going to compromise my artistic integrity. And I'll tell you something else. This is the show, and we're not gonna change it. Right? E a NBC não tinha nem dado nenhum comentário. Os executivos da NBC ficaram meio confusos com a ideia, não entenderam muito bem, mas um olhou pro outro e falou, cara, a gente não tá gastando muito dinheiro, deixa eles escreverem um piloto e a gente vê como é que fica isso daí. É uma coisa meio experimental, mas vai que funciona, né? E, no final das contas, a gente tira a possibilidade do Jerry ir pra outra emissora. A ideia do programa era tirar sarro com essas lacunas sociais que não tem muita regra. Então, por exemplo, a ideia do piloto era fazer um episódio em volta de uma menina que tinha pedido pro Seinfeld ficar na casa dele uns dias. Mas eles já tinham se pegado, não se pegavam mais. Como tratar a situação? Deixar ela ir morar? É muita folga? Como falar não? E sobre como esse manual adulto de viver para essas coisas que não tem regra ou que a gente não aprende são esquisitas e podem criar comédia a partir disso.
Eles escreveram o piloto, entregaram pra NBC e a NBC começou a canetar e mudar várias coisas. O Larry ficou pistolaço e brigou muito pra ficar do jeito mais próximo possível do piloto original. Esses primeiros roteiros, nem o Larry nem o Jerry tinham muita maturidade nem muita experiência com o roteiro. Então eram roteiros muito engraçados, mas que o arco era meio bobo, não levava a lugar nenhum. O Larry estava fazendo aquilo mais pela grana, ele achou que nunca ia vingar o programa, ele ia só pegar o dinheiro e sair fora e voltar para casa dele. Então eles não tinham muita esperança que o programa ia vingar. O Jerry era um pouco mais otimista, mas ele estava feliz só de fazer alguma coisa diferente. E o Larry estava tipo, mano, a gente entrega isso aí, eles dão dinheiro e a gente toca a nossa vida. E aí começou um processo de casting. E a primeira pessoa que eles precisavam fazer o casting era o George Costanza. E aí que eles acham o Jason Alexander, que faz o George Costanza. O Jerry já tinha visto ele numa peça dramática e um dos executivos de casting já tinha visto ele numa série chamada ER, ainda quando era uma sitcom, a original mesmo. O Larry nunca tinha ouvido falar do Jason Alexander, mas quando eles colocaram a fita do teste do Jason Alexander fazendo o George, eles sabiam que na hora era aquele cara. E uma coisa muito interessante, quando o Jason Alexander recebeu o papel, o roteiro, ele recebeu 3, 4 páginas, não tinha muito contexto, não explicaram muito bem sobre o que era a série. Mas quando ele leu, ele falou, cara, eu acho que isso aqui é uma coisa meio Woody Allen, meio roteiro, meio Nova York, meio judaica. The role on Seinfeld, you didn't know you were playing Larry David. No. So you kind of played it like Woody Allen. Yeah. And you did that for a while, and then you realized, hey, I'm playing Larry David, aren't I? Well, we ran into an early episode where nothing made sense to me. But I remember we did the table read, and I went to Larry and said, Larry, please help me. This would never happen to anybody. But if it did, no one on the planet would react like this. And he said, oh, what are you talking about? This happened to me. This is exactly what I did. And I went, oh, wow. And then the bells went off. I went, oh, that's who I am. Oh, okay. Right. And then I just started really observing him and trying to pull as much of him into me as I could. Pra vocês terem uma ideia, a série número 1 dos Estados Unidos naquela época era Alf, o E-Teimoso, que era um boneco de ventríloco que fazia um papel de um ET. Então, o Seinfeld e esse programa não tinham absolutamente nada a ver. Os dois acharam que o Jason Alexander podia fazer um baita contraponto ao personagem do Jerry, ser meio reclamão, meio calvo, já meio envelhecido e não ser jovem e engraçadão, ser meio ranzinza mesmo. E o Jason Alexander conseguia captar essa imagem perfeitamente. E o Jason Alexander, quando foi fazer o teste presencial, geralmente tem 2 ou 3 atores para fazer essa etapa final. Só tinha o Jason Alexander e um melhor amigo do Jerry. O Larry Miller estava lá para fazer o mesmo papel. Quando o Jason Alexander viu o Larry Miller, ele falou, eu já perdi, é o melhor amigo do cara, é óbvio que vão dar o papel para ele. Então ele falou que entrou na sala muito relaxado. Ele falou, vou fazer aí do meu jeito, e já era. E aí ele fez, falou, foda-se, foi legal a experiência, pegou o voo para casa e quando ele pousou, ele já sabia que o papel era dele. Um personagem muito famoso aqui é o Kramer, que tem aquele jeito maluco, altura, aquele cabelo, jeito energético ali de entrar nos ambientes. Um maluco da série, na verdade, né? Uma curiosidade interessante aqui é que o Kramer existia na vida real. O Kramer era o vizinho de verdade do Larry David. E o nome do vizinho dele na vida real era Kramer. E isso é muito louco, porque pega só a seguinte situação. O Larry David falou, cara, e se você tivesse um vizinho meio maluco igual o meu, podia ser um bom personagem e tal. E eles estavam escrevendo o piloto e o Kramer da vida real entrava o tempo todo na casa do Larry David pra dar opinião, pra pegar uma comida, ser meio folgado. Os caras falaram, esse cara é um personagem pronto, a gente pode usar esse cara. E é o que o Kramer faz na série, o tempo todo entrando na casa do Jerry, enchendo o saco, né? E aí teve um problema, o Larry David falou, cara, se a gente colocar o nome de Kramer, que é o nome dele, ele vai pirar, ele é maluco, ele vai querer tirar até a última gota e explorar isso até a última gota. E aí o Jerry falou, cara, mas Kramer é um nome muito bom. No piloto, o nome do personagem ainda é Kessler e não Kramer. E aí eles discutem por muito tempo, o Jerry é apaixonado pelo nome Kramer porque acha que é um nome muito engraçado e muito forte e fica Kramer. E o Larry David tinha razão. O Kramer da vida real explora até hoje, até a última gota, que ele é o personagem original da porra da série. Ele tem um busão com o nome dele, que ele faz um tour com turistas pelos pontos que Seinfeld filmou, gravou e tal. Ele se autoproclama o Kramer original. E quando o Larry David contou pro Kramer original que ele ia fazer um papel na próxima série baseado nele, a resposta dele foi: You can do it on one condition. Whatever you want. I get to play Kramer. You can't play Kramer. I am Kramer. But you can't act. O escolhido foi o Michael Richards para fazer o papel de Kramer. Ele já era um ator
de comédia maravilhoso e ele se utilizava muito da comédia física. Tem até uma aparição muito engraçada dele no Jay Leno, no Tonight Show, fazendo um instrutor de fitness. E ele só faz comédia física, ele derruba o halter, ele derruba o supino, e ele é muito bom nisso. Ele era o favorito do Jerry e o Larry tinha um outro favorito. E o Larry dá graças a Deus até hoje por ele ter perdido essa batalha e o Jerry ter sido favorecido e escolhido o Michael Richards para fazer o papel. O Michael Richards ele foi fazer um teste num hotel e ele faz o teste de uma maneira que ninguém nunca tinha feito, assim, com muita energia, e ele faz de um jeito que ninguém tinha feito, e todo mundo fica abismado. E aí acaba o teste dele, ele ainda faz uma bananeira, levanta e fala, obrigado, e sai da sala. O diretor da NBC falou, se vocês querem engraçado, tá aí. Bom, pelo menos é o meu personagem favorito. Se utiliza muito do físico e tem caras e bocas, ele manda muito bem mesmo e ele encaixa perfeitamente no papel do Kramer. Bom, eles gravaram os primeiros episódios e o Larry David tava pessimista pra caramba. Jason Alexander tava pessimista pra caramba. Faltava alguma coisa não colava no programa ali. A química dos personagens existia, mas faltava liga, eles não sabiam o que era. O Jerry estava bem otimista, o Jerry é sempre muito otimista. Ele falou, eu acho que a gente fez um bom trabalho, e cada um foi pra sua casa. A NBC assistiu, não achou que ia ser a melhor série do mundo, mas achou engraçado. E aí resolveram colocar, o que é uma coisa bem comum nos Estados Unidos, para teste. Eles passam para um público selecionado os pilotos, os episódios, e pedem para eles avaliarem. E aí fazer um demográfico, né, das notas e do que as pessoas acharam, do que foi mais comentado. O programa do Seinfeld foi classificado como fraco, como se o elenco de apoio fosse ruim e como se o protagonista, o próprio Seinfeld, não tivesse carisma o suficiente para levar o programa para frente. E isso o Seinfeld tem enquadrado na casa dele até hoje, esse documento. A estreia do Seinfeld começa com o nome Seinfeld Chronicles, como se fossem as crônicas do Seinfeld. A ideia inicial do programa era mesclar metade stand-up e metade sitcom, que era um formato meio inovador na época. Depois ficou mais com cara de sitcom, com alguns momentos de stand-up. O pessoal do Seinfeld já estava em desespero. Quando eles receberam a avaliação, eles falaram, cara, a NBC não vai pegar isso daqui, mas a gente já tem um piloto pronto, o que a gente pode fazer? Eles foram até a Fox, o canal adversário da NBC, e resolveram apresentar o programa. A Fox olhou aquilo e falou, cara, isso aqui dá uma porcaria, isso aqui ninguém vai querer ver esta merda aqui. E eles falaram, bom, fudeu, a NBC não vai pegar o nosso programa, a Fox não quer comprar, bom, acho que é melhor desistir. Mas sempre tem uma pessoa visionária no campo dos executivos de televisão. Não basta você ser um comediante com uma ideia genial. Alguém da televisão precisa entender o que você está fazendo. E o Rick, um executivo da NBC, resolveu apostar todas as fichas da carreira dele no programa do Seinfeld. Bom, depois do piloto, ele realocou toda a verba dele, apostando a própria carreira nesse programa do Seinfeld. E aí a NBC encomendou mais 4 episódios. Geralmente, a primeira encomenda são de 12 episódios. Se a galera não tá muito confiante no programa, são 6 e já é um tapa na cara. Se estão encomendando 4 episódios, é porque ninguém acredita no seu programa. Então Seinfeld começa com uma total desconfiança dos executivos e até do público que já tinha feito aquela avaliação. O único pedido do executivo de TV, a única nota que ele implorou para que o programa do Seinfeld tivesse, e talvez tenha sido a melhor nota que um programa tenha recebido, foi que precisava de um personagem mulher que tivesse força no elenco e que fosse relevante tanto quanto os outros. Seinfeld e Larry falaram, cara, é verdade, a gente precisava de uma personagem mulher. Eles só não sabiam como encaixar uma mulher nesse grupo de um comediante stand-up, um cara ranzinza e um vizinho maluco. E aí o Larry teve uma brilhante ideia e se inspirou na própria vida. O Larry teve uma namorada e eles terminaram numa boa e ficaram melhores amigos. E essa relação entre a mulher e o Seinfeld poderia dar alguma química, porque a comédia estaria em primeiro lugar e o romance não tomaria conta dos episódios, que era uma coisa que preocupava eles. Eles não queriam que tivesse um romance bobo. Era um programa de comédia e nada podia afetar isso. E assim nasce a Elaine, o personagem. Eles procuraram com muitas atrizes que se tornaram muito famosas depois com outras séries, mas a escolhida foi a Julia Louis-Dreyfus, que já tinha feito algumas participações em séries, Saturday Night Live, etc. Uma baita atriz de comédia. Bom, os episódios foram ao ar e não foi tão mal quanto as pessoas achavam, mas também não foi bem. Foi morno. As pessoas, gostaram, mas ninguém ligou muito.
Uma coisa que preocupava os executivos de televisão é que parecia um programa muito de Nova York e muito judaico, assim. Era um tipo de humor muito judeu. Estavam preocupados com o demográfico, se isso ia ser muito bom em Nova York, mas como responderia no Texas ou em outros estados que não tinham essa vivência ou não se identificavam tanto com o cenário do programa. Mas no final, foi meio que igual. A audiência foi meio equilibrada em todos os lugares do país e a NBC falou, cara, o que a gente faz? É um programa barato. Será que a gente dá uma segunda temporada aí com mais episódios? E eles falaram, cara, tem uma vaga aqui de um programa que vai ser cancelado. Por que a gente já não pega esse elenco que tá pronto, que já tem um roteiro, que já tem um conceito e coloca eles lá? É muito mais fácil do que a gente montar alguma coisa do zero. Os caras falaram, tá bom, a gente coloca depois da reprise de Cheers e vamos ver o que acontece. E é exatamente isso que eles fazem. Eles renovam para mais 13 episódios e dão mais uma chance da química rolar melhor e das pessoas entenderem mais o que era o Seinfeld. O Larry ficou desesperado. Ele achou que ele não ia conseguir escrever 4 episódios, agora ele tinha 13 para escrever. Ele não tinha tanta ideia, ele falou, mano, eu só vim aqui pelo dinheiro, galera, eu só queria pegar o dinheiro e ir embora. O que vocês estão fazendo? Que 13 episódios? Mas o resto do elenco ficou confiante, assim. Eles falaram, cara, vocês estão pedindo mais 13 episódios, a gente tem chance de se firmar aqui. E resolveram ir pros 13 episódios. Só uma curiosidade aqui, tem um episódio que eu acho muito clássico, que é o episódio do restaurante chinês, que os executivos da NBC ficaram malucos. Que, na verdade, são 22 minutos de episódio e todos os minutos são os personagens da série esperando uma vaga de mesa. E eles esperando e comentando no restaurante chinês. Hoje virou um episódio clássico. Na época, os executivos da NBC falaram, cara, a gente não entende o que vocês estão fazendo, não tem arco de história, por que os caras estão esperando 22 minutos num restaurante chinês conversando sobre nada? Isso era um episódio experimental e deu muito certo, porque ninguém nunca tinha feito nada disso antes. Era um programa sobre conversação e os caras eram muito bons de escrita. Uma outra curiosidade interessante é que a estreia do programa na NBC foi no mesmo dia que os Estados Unidos entrou em guerra com o Iraque e bombardeou Bagdá. Ou seja, mesmo os mais geniais precisam de um pouco de sorte e encontram adversidades no caminho. Ninguém conseguia assistir o primeiro episódio de Seinfeld por conta da guerra, então ninguém sabia muito bem como ia ser. Uma das pressões também da NBC, na segunda temporada eles achavam que estava faltando alguma coisa, eles queriam que o Seinfeld tivesse um affair com a Elaine. Só que o Larry e o Jerry não queriam que virasse um programa sobre amor, e então eles fizeram um episódio sobre amigos com benefícios. Então eles não deram o que a NBC queria, que fosse um romance, uma formação de um casal. Eles mostraram como é esquisito galera de 30 e poucos anos querendo ter a liberdade e ao mesmo tempo querendo ter uma relação, e eles driblaram para fazer esse episódio, satisfazendo a NBC, satisfazendo o público e satisfazendo a si mesmos, colocando um romance com muita comédia e sem cara de romance. A gente falou muito sobre o começo da série, mas a série vira uma coisa gigante só na 4ª temporada. Seinfeld has gone on to become one of the most successful series in television history. A 30-second commercial on the show sells for more than $500,000. Strange for a show that was supposed to be about nothing. You've made over $100 million. Até a 4ª temporada era uma série que a galera meio underground, tinha pouca gente que gostava, mas os que gostavam, gostavam muito. Na 4ª temporada, eles começam a ter mais química entre o elenco e a NBC resolve dar total controle para eles. Naquele ano da 4ª temporada, várias séries saíram da NBC. As principais séries terminaram. E Seinfeld era o melhor prospecto que eles tinham. Então, ao invés de falarem, mano, a gente vai limitar algumas coisas para vocês se enquadrarem mais e virarem um sucesso, eles falaram, cara, vocês sabem o que vocês estão fazendo, a rédea tá na mão de vocês, façam o que vocês quiserem. Eles fazem episódios muito diferentes e eles dão uma bela pirada. Inclusive, recebeu 11 indicações ao Emmy e levou 3, inclusive, melhor série de comédia. Então, dali pra frente, Seinfeld vira uma explosão, vira um negócio global. O final do Seinfeld, outros canais não tiveram programação para que os Estados Unidos pudesse assistir. O último episódio de Seinfeld foi assistido por 76 milhões de pessoas. Mesmo que a galera que assistiu não tenha gostado do último episódio, como não gostou do final de Game of Thrones, ou do final de Lost, ou do final de muitas outras séries, que é razoavelmente comum, porque é muito difícil em um episódio você corresponder com as expectativas de 10 anos de temporadas. 9 temporadas de Seinfeld com 180 episódios, foi de 89 a 98, e é com certeza a maior série de comédia que já existiu e provavelmente que vai existir, porque com a internet e os streamings,
Hoje a audiência está muito mais pulverizada, então Seinfeld com certeza deve ser considerada a maior série de comédia da história. Isso aqui foi mais ou menos a história da série Seinfeld. Eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até a próxima. Ah, e se você quiser alguma coisa, deixa aí nos comentários de série, de comediantes pra gente ir fazendo por aqui, tá bom? Tchau, tchau.